uma jovem se encontra inesperadamente em um mundo de magia, tomando o lugar da vilã condenada a uma execução cruel. Ela se esforça ao máximo para escapar dos trágicos sinais de morte, mas no final, é a morte que a alcança novamente. Em sua nova reencarnação, ela resolve fazer tudo de um jeito diferente. A história se inicia com uma garota sentada em seu quarto, folheando um livro. Ela possui uma habilidade incrível, jamais esquece o que vê. Assim, consegue descrever qualquer personagem dos livros que lê, e até mesmo contar toda a trama. Entre todas as obras, sua favorita é Kurimi Senhora. Ela se lembra de cada detalhe, até mesmo dos personagens mais insignificantes mencionados apenas uma vez. Por isso, ela estava especialmente animada ao fechar o livro. De repente, uma empregada entrou no quarto chamando por Lei Maleficente. Acontece que esse era o nome da vilã no livro Kurimi Senhora. Observando a empregada, a garota notou seus cabelos castanhos, olhos verdes e sardas espalhadas pelo rosto. Foi então que a heroína se deu conta que a empregada era Ana, a criada de Erinda Maleficente. Ansiosa, a garota correu até o espelho para examinar o próprio rosto, percebendo que se parecia exatamente como a vilã que havia imaginado ao ler o livro. Enquanto Ana arrumava o quarto, ela lembrou sua senhora de que a cerimônia de admissão aconteceria naquele dia, questionando por que ela havia acordado tão tarde. De repente, Erinda se deu conta de que aquela frase correspondia ao mesmo diálogo do livro, marcando o início da história e o dia da cerimônia de entrada na academia. Assim como a protagonista do romance, Erinda também frequentava essa academia e as duas eram colegas de classe. Observando mais atentamente sua empregada, Erinda pensou em como esse sonho parecia incrivelmente real, notando cada detalhe de Ana, incluindo o número de sardas em seu rosto. Mesmo assim, a garota sentia que algo estava errado. Após conversar com Ana, ela foi diretamente para a academia, onde uma professora a encontrou atrasada. A professora a repreendeu, afirmando que apesar de sua origem nobre, na academia ela era apenas mais uma aluna. Com punição, a professora ordenou que ela desse 3 voltas ao redor do estádio marchando com passos de ganso. Embora relutante, ela foi obrigada a cumprir essa ordem, ficando cada vez mais confusa com o sonho. Suas pernas começaram a tremer, até que ela tropeçou e caiu. Sentindo a dor intensamente, ela se perguntou o que estava acontecendo, confusa por realmente experimentar a sensação de dor. Horrorizada, a garota percebeu que a situação era real, e com as pernas doloridas após o castigo, finalmente entendeu que aquilo não era um sonho. Depois de uma semana de agonia, ela continuava frequentando a academia, pensando que se aquilo fosse verdade, estava presa dentro do livro. Ela não queria viver assim, e durante as aulas só conseguia pensar em como poderia voltar ao seu mundo. A garota se sentia frustrada, sabendo que se fosse um sonho, pouco importaria quem ela era. Mas se tudo fosse real, a situação se tornava muito mais complicada. Ela se perguntava por que tinha que se transformar justamente em Erinda Maleficente, a grande vilã do romance. Recordava-se do protagonista e de como essa vilã foi executada no auge da sua juventude por ele. Sem saber como escapar dali, ela percebeu que tinha 2 opções difíceis. A primeira, cumprir seu papel na esperança de retornar à realidade, vivendo uma vida curta, mas intensa como vilã, até ser inevitavelmente executada. Ou ignorar a história original e conquistar todos os seus personagens masculinos para seu lado, a fim de viver feliz para sempre. De repente, a mesma professora de antes se aproximou e perguntou se ela estava distraída durante a aula novamente. A mulher a mandou sair da sala e não retornar até completar outra volta na academia. Cumprindo a punição, Erinda deu as voltas, e ao terminar desabou no chão, percebendo que a esse ritmo morreria de exaustão. Ainda ofegante, ela entendeu que, após dias correndo pelo campo, já tinha a resposta. A morte a aguardava. Levantando-se, pensou que, no final, tudo era muito simples. Parecia que não havia outra opção para ela. Nunca havia se apaixonado por ninguém, e além disso, agora estava no corpo de uma vilã, o que tornava mais impossível tentar fazer alguém se apaixonar por ela. No reino, não dava para terminar um noivado a menos que haja um motivo óbvio, como traição ou conspiração. Então, se isso não acontecer, o príncipe não pode largar a sua noiva e se apaixonar por outra. Enquanto caminhava pelo corredor, a garota percebeu que teria que seguir a história exatamente como no livro. No fim, ela vai morrer de qualquer jeito, e seguir o enredo original parecia a opção mais segura. Só que logo se deu conta de alguns problemas no caminho. O primeiro foi encontrar Serena, a protagonista da história. Erinda corou, notando como Serena era encantadora. Serena devolveu o livro que Erinda tinha esquecido na aula. Erinda se perguntou como poderia intimidar alguém tão adorável. Mesmo assim, se quisesse seguir a história original, ela sabia que teria que ser a vilã e enfrentar Serena em tudo. Ela finalmente começou a colocar seu plano em prática,
fazendo Serena tropeçar, sabotando suas aulas e causando várias outras dificuldades. Pouco depois, Erinda recorreu à ajuda de sua família para criar mais problemas para Serena. Seu irmão mais velho, William Maleficent, que também havia sido rejeitado por Serena, passou a intimidar a garota junto com Erinda. Gradualmente, Serena se tornou uma séria ameaça à influência da família deles, especialmente porque poderia tirar o noivo de Erinda. Assim, o pai de Erinda logo se juntou a eles, e Serena se viu intimidada pela família Maleficent de todas as formas possíveis. Mesmo assim, ela ainda contava com o apoio da família imperial, o que os Maleficent usavam como escudo para justificar suas ações contra a protagonista. Erinda acabou ultrapassando os limites, mas sentia que não tinha outra escolha além de seguir a história original. Serena olhava para ela assustada, enquanto Erinda ainda desejava que Serena conseguisse superar todas essas dificuldades e viver feliz. A verdade é que Erinda sempre sentiu muito por Serena e seu coração doía ao ver o sofrimento da garota. Mas, depois de algum tempo, Erinda Maleficent, a pecadora que havia cometido atrocidades contra Serena e a família imperial, estava à beira da execução. Naquele momento, o príncipe havia rompido o noivado com ela e decidido a condená-la à morte por prejudicar a sua amada. Seu pai e seu irmão se protegeram a custas dela, abandonando Erinda. Na hora de sua morte, ela olhou atentamente para Serena, que havia sido intimidada durante todo esse tempo, realmente arrependida por ter causado uma cicatriz no rosto dela, mas ainda sabendo que isso era um evento importante que não podia se desviar da trama original. Agora, tudo estava chegando ao fim, e Erinda se lembrava das últimas palavras de sua personagem. Então, ela gritou alto que odiava Serena, repetindo que a odiava profundamente. Mas, independentemente do que dissesse, a verdade era que ela sempre havia gostado de Serena. Finalmente, ela estava pronta para se despedir de tudo. Desesperada por tudo, desejando boa sorte a Serena, ela pensou em como seria bom simplesmente voltar a seu mundo. Mas, caso não pudesse, imaginou que devia apenas morrer. Então, Carrasco abaixou o machado e encerrou sua sentença, com o som ecoando por todo o reino. Mas isso não era o que o destino tinha reservado para ela. E se você estiver gostando da história, não esquece de dar aquele joinha pra gente, se inscrever no nosso canal. E se quiser a continuação dessa história, diz pra gente aí nos comentários. De repente, ela acordou na cama de seu quarto gritando. Levantou-se com a mão no pescoço, certa de que havia sido cortado. Tudo foi uma grande surpresa, e então Ana entrou no quarto. Erinda ainda estava em choque, mas tudo estava igual ao primeiro dia naquele mundo. A empregada avisou que hoje era a cerimônia de admissão, perguntando por que ela havia acordado tão tarde. Foi então que Erinda percebeu que seu destino não era a morte eterna. Ainda tremendo em choque, ela se lembrava do toque da lâmina em seu pescoço. Imediatamente, uma onda de desespero invadiu a garota ao perceber que estava de volta àquele maldito corpo novamente. Ela percebeu que não fazia mais sentido viver como no enredo original. Então, dessa vez ela escolheu a segunda opção, livrando-se do estigma de vilã e optando por uma vida normal. Agora, estava na cerimônia de casamento do príncipe junto com Serena. Ela pensava em como tudo havia ocorrido bem no final. Não foi tão ruim mudar a história e agora podia viver de maneira tranquila e pacífica. Então, Serena olha para Erinda um pouco envergonhada, enquanto Erinda sorri, pois não precisou mais importunar a garota. Esse acabou sendo um caminho muito mais agradável para ela. Mas, depois de algum tempo, a situação mudou drasticamente. Erinda foi colocada em uma masmorra, atrás das grades, enquanto o príncipe explicava que não precisava de duas esposas, já que sua nova esposa Serena não aprovaria isso. Erinda pensou que ele havia perdido o juízo, percebendo que ele não tinha motivo algum para executá-la e ainda assim decidira fazê-lo. O príncipe começou a sair, enquanto Erinda percebia que não podia escapar do destino, não importa o que fizesse. No final, ela ia morrer de qualquer maneira, então ela decidiu falar. Ela gritou, chamando a atenção do príncipe, avisando que se continuasse assim, ele terminaria seu reinado muito rápido. Ela não se importava com mais nada, então podia dizer o que quisesse. Mas o homem ficou surpreso com ela e riu. Então, se aproximou da garota e disse que parecia que ela tinha enlouquecido por estar à beira da morte. Ela tentou falar sobre sua família, mas ele garantiu que já tinha conversado com eles. Depois, simplesmente virou-se e saiu. Depois de suas palavras, ela percebeu que ainda estava sendo usada por sua própria família. Os guardas a levaram para cumprir a ordem do príncipe, e enquanto estava a caminho, a garota pensou em como era viver com Erinda Maleficent. Então, a execução aconteceu de novo. Mas ela acordou em seu quarto, com Ana se aproximando dela, decepcionada por ter reencarnado novamente. Ela pensou que aquilo era algum tipo de horror. Enquanto Ana penteava os cabelos de sua senhora,
reclamava porque ela dormia demais. A empregada continuou seu sermão, mas essa já era a terceira vez que ela ouvia aquilo. Erinda pensou em seu reflexo no espelho. O cabelo preto luxuoso, marca registrada da família Maleficente. E os olhos elegantes parecidos com ouro líquido. Ela admitiu que já estava acostumada a ser dona desse rosto. De repente, sua reflexão foi interrompida por Ana, perguntando à senhora se ela estava ouvindo como de costume. Erinda não respondeu imediatamente, lembrando que costumava responder sem muito entusiasmo, mesmo antes de sua segunda reencarnação. Então, com um sorriso no rosto, ela disse que sim, demonstrando estar prestando atenção em tudo. Isso fez Ana sorrir. Erinda pensou em como Ana era uma empregada leal, que permanecera ao seu lado até o fim. Ao mesmo tempo, Ana também teve um papel importante no bullying contra Serena, cometendo, junto com Erinda, inúmeras atrocidades contra a dama. Quando Erinda foi executada, Ana também estava lá, sendo punida por todas as atrocidades que causara. Depois de pentear o cabelo, a empregada começou a vestir sua senhora. Enquanto fazia isso, Erinda ainda achava estranho ver alguém que ela havia visto morrer diante dos seus olhos, falando com ela normalmente. Mas depois se convenceu de que não era tão chocante, considerando que ela mesma havia morrido 2 vezes e voltado no tempo. Na verdade, nada disso fazia sentido. Erinda olhou para o céu e pensou em Deus, perguntando se ele não queria que ela voltasse à realidade. Achava que, nesse caso, ele poderia ao menos lhe dar uma outra reencarnação e não fazê-la nascer no mesmo corpo de novo. Ela queria perguntar por que continuava voltando todas as vezes. Afinal, já havia vivido exatamente como na história e também já havia se desviado dela, mas sempre morria de qualquer forma. Não conseguiu encontrar nenhuma resposta e gostaria de confrontá-lo sobre o motivo de tudo isso estar acontecendo. Nesse momento, Ana se dirigiu à sua senhora, dizendo que a jovem dama já era impecável, mas que gostaria de dar-lhe um conselho. Erinda sempre pensou nessa frase como uma mera explicação no início do livro, e até a segunda vida sempre deixava passar, notando que, mesmo que algo mudasse, essa frase permanecia a mesma, assim como sua morte. Mas Ana continuou seu discurso sobre como o título de Lady Maleficent era apenas um fardo pesado. Ela avisou que muitos jovens mostrariam interesse na garota, que estava ocupada pensando em ver Serena todos os dias. Mas Ana continuou explicando que ela deveria reprimir as tentativas deles de conquistar seu favor de qualquer maneira. Afinal, ela já tinha um noivo. Mesmo assim, Erinda pensava em como seu noivo, na verdade, havia se apaixonado primeiro por Serena e a havia escolhido. Mas mesmo assim, ele ainda admitia que olhava para Serena, sabendo que tinha motivos para isso, já que ela era realmente bela. Erinda sabia que, no fim das contas, o único problema era o príncipe herdeiro e o fato de ele ser um idiota. Lembrava-se de como esse canalha havia tirado sua vida 2 vezes. Ana continuou a falar, dizendo que sua senhora devia lembrar que a família Maleficent sempre estava observando cada movimento dela. Mas a própria garota já sabia disso, pois os Maleficent sempre estavam atrás dela. O príncipe herdeiro e o duque Maleficent eram as pessoas que mais lhe causavam dores de cabeça. Se não fosse por eles, a garota viveria uma vida longa e feliz, imaginando que essas pessoas deveriam ser um pai amoroso e um noivo fiel. Ela adoraria simplesmente fugir ao pôr do sol, mas ainda assim sabe que não tem muitos lugares onde pode se esconder no corpo de uma garota de 15 anos. Erinda considerou a hipótese de que talvez pudesse fingir enlouquecer para fazer com que aquele homem desfizesse o noivado, mas lembrou-se de que sua família, ávida por poder, não permitiria isso acontecer. Ao terminar de vestir a garota, Ana declarou que ela deveria sempre se portar com confiança e orgulho, perguntando se as duas poderiam concordar com isso. Erinda confessou que sim, pois dessa vez, mesmo estando pronta para morrer, viveria com confiança e sem arrependimentos. Então, ela se lembrou do príncipe herdeiro e do duque Maleficent, pensando que se ia morrer de qualquer maneira, viveria a vida ao máximo, sendo ela mesma sem se preocupar em ficar quieta. Começou a se perguntar se havia algum final além da morte, mas em seguida sorriu para si mesma e pensou que agora nada mais importava, porque a partir de agora seguiria a estrada e o resto que se dane. Mas, de repente, Ana a puxou enquanto ela ainda gritava que não queria ir a lugar nenhum. A garota explicou que, mesmo que não quisesse, era rude partir sem cumprimentar o próprio pai. Então, Erinda imediatamente lembrou que a conversa seria curta e que já tinha vivido isso mais de uma vez. Afinal, Ana já tinha morrido 2 vezes por sua culpa. Finalmente chegaram ao quarto do mestre, e Ana bateu na porta, anunciando que a jovem senhora tinha vindo cumprimentá-lo. O homem impediu que elas entrassem.
Enquanto Erinda pensava em como seu estômago se embrulhava ao ouvir a voz de seu pai, ela entrou no escritório e ficou perto da porta. O homem lembrou que hoje era o dia em que a garota entraria na academia, e indicou, sorrindo para sua filha, se aproximar. Erinda já sabia o que estava por trás daquele sorriso falso, uma expressão hipócrita e maligna. Mas seu pai continuou, dizendo para ela se aproximar. Então, orgulhosa, ela sorriu e disse que não. Essas palavras surpreenderam bastante o homem, que perguntou o que ela estava dizendo. A garota explicou que não tinha muito o que queria ouvir de seu pai, especialmente de um pai que não se lembra da cerimônia de admissão de sua única filha. Nesse momento, ele ainda sabia que, sendo a única filha da família Maleficente e a noiva do príncipe herdeiro, não poderia arriscar afastá-la simplesmente levantando a voz ou humilhando-a. Ele sabia que ele precisava dela, então, em outras palavras, ela é quem manda por enquanto. O homem imediatamente se justificou, dizendo que ela sabia que ele tem seus próprios negócios para cuidar. Ele ainda disse que tudo bem, pois ele não deveria se preocupar com isso daqui para frente. Ela sorriu, dizendo que ele só deveria cuidar de sua mesada. Continuou sorrindo, sabendo que se fosse para comer à vontade e se divertir, o que ela tinha não seria suficiente. Essas palavras deixaram o homem chocado novamente, sem dizer nada em resposta. A garota explicou que se ele não respondesse, então ela poderia ir em paz. Depois de um momento, ela deixou o escritório de seu pai aliviada, pensando que ele deveria pensar bem antes de enviar o dinheiro, ou ela poderia pedir mais da próxima vez. Depois disso, a protagonista foi para a academia.